Olá a todos, professor Bruno Ranieri aqui, e nesse vídeo quero mostrar para vocês uma maneira de você economizar memória de dados no seu programa Arduino, tá? Sempre que você estiver utilizando funções print. Então fiz esse programa aqui básico, que configura um LCD e configura a porta serial. E ele imprime duas mensagens, uma pela porta serial, com a função print_ln, e outra pelo display LCD, com a função print. Então eu vou compilar esse programa e vamos ver o quanto que ele ocupa de memória. Memória de programa e memória de dados. Pronto, aqui nós temos esse programa que utiliza 2.806 bytes de armazenamento para programas, ou seja, é a memória de programa, é a memória flash, onde fica salvo o seu programa. A outra memória que o Arduino possui é a memória dinâmica, a memória de dados, a memória RAM. Tá? E essa memória ela está ocupando agora 290 bytes. Como vocês podem reparar, apesar de eu ter mais bytes em memória de programa do que em memória RAM, a memória RAM ela tem mais espaço ocupado. Isso porque os microcontroladores possuem mais memória de programa do que memória RAM. Isso é óbvio. Então, a memória RAM ela vai armazenar todos aqueles dados que são variáveis. Você cria uma variável no seu programa, você utilizou memória RAM. Tá? Então, dependendo do seu programa, você pode ter um programa que ocupa muita memória RAM, mas pouca memória de dados. Quando você aumenta essa memória RAM, chega a um ponto que ele não vai mais conseguir rodar o programa. Vai dar uma mensagem de erro, dizendo que o código vai ficar instável e ele não vai conseguir rodar. Ou, no pior dos casos, quando você extrapolar muito mesmo, extrapola, tá? Não chega no limite, mas extrapola do limite, ele vai dizer que o programa não vai rodar, não funciona de jeito nenhum. E aí o que é que você faz? Tá? Qual a sua atitude numa situação como essa? Você pode utilizar uma artimanha, que é evitar que isso aqui seja salvo em memória RAM. Porque, por incrível que pareça, essa mensagem aqui, apesar de ser mensagem fixa, de não variar, é sempre essa mensagem, nesse print_ln, ele salva isso aqui em memória RAM. Então aqui nós temos, só com essa mensagem, 52 bytes de memória RAM. E só com essa mensagem, 13 bytes de memória RAM. Como é que eu faço então para retirar isso da memória RAM e deixar ele apenas a memória de programa? Tá? Você coloca a macro F e coloca parêntese e coloca toda a sua mensagem dentro. Tá? Só com isso aqui, a gente vai economizar 52 bytes. Então, vamos ver o resultado. Eu tenho 290 bytes agora, tá? 14%. Coloquei a macro F aqui e vou compilar de novo. De 290, ele foi para 238 bytes. Então, eu economizei 52 bytes só com esse F aqui, tá? Onde é que está esse texto? A memória flash, tá? Memória de programa. Aqui também, ó, eu posso economizar mais 13 bytes, colocando o F aqui na frente, ó. Compila. E eu economizei mais 13 bytes. Então antes eu tinha 14% da memória dinâmica ocupada. Agora eu tenho só 10%. Então essa é a dica, tá? Sempre que quiserem economizar a memória de dados, usem a macro F, tá? Assim você vai deixar de utilizar a memória de dados e vai passar para a memória de programa, que geralmente tem sempre mais espaço no seu microcontrolador. E seu programa também, a não ser que seja um programa muito gigante, não vai chegar a utilizar toda a memória de programa, beleza? Então é isso, tá? Se gostaram desse vídeo, dessa dica, clique no like aí, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!